Boa noite, pessoal. Nós estamos hoje com a nossa quarta live temática. E antes de a gente começar, a gente demorou um pouquinho, alguns minutos hoje, porque nós estamos com alguns problemas de internet. Antes de iniciarmos oficialmente, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, ao grupo de pesquisa Que Ciência, que é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em química, à Pró-Reitoria de Extensão, pelo edital FAO Conectada. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre da agricultura ao câncer. O que é que as enzimas têm a ver com isso? A gente vai conversar com o professor doutor Josué Carinhanha. Nós estamos com um pouco de dificuldade de internet hoje, talvez a gente não consiga ver o professor Josué, mas a gente com certeza vai ouvir. E espero que a gente consiga ouvir do início ao fim. Mas não se preocupe, porque também depois a gente vai disponibilizar a live no IGTV, deixando a prévia no feed para que vocês possam acompanhar e compartilhar com outras pessoas. Eu vou convidar o professor Josué para estar conosco. A gente tentou fazer um teste antes para ver como seria a internet, né? São os problemas desse tempo de distanciamento, que a gente fica muito dependente da internet. E ele está com um pouco de dificuldade nesse sentido. Boa Olá, noite, Mestre. professor. Boa noite, Maria. Tudo bom? Tudo bom. Agora nem aparece foto, né? Não está aparecendo, mas eu expliquei ao pessoal que a gente está com essa dificuldade de internet, mas que a gente pelo menos vai se escutar. Quem sabe a internet, de repente, ela não acaba com essa timidez aí. Eu acho que você está no escuro de propósito. Bem que eu queria, mas não tô não. Tô no claro. Professor, gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade em estar conosco, mesmo assim, com todo esse problema e tudo de internet, mas que acontece isso. A sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento, o seu trabalho de pesquisa, as atividades que você realiza dentro da universidade e a importância do seu trabalho para a sociedade. Então, em nome de toda a universidade, do Instituto e do Que Ciência, a gente agradece você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, pelo trabalho grandioso que você está fazendo e por concorrer nesse sábado à noite, nem sei com quem, né? Mas com outras lives aí mais. Parece que é a Marília Mendonça, viu? Então é forte a concorrência. É uma grande concorrência, mas a gente está aqui, firme, forte, fiel e feliz. Professor, eu vou fazer a leitura do seu currículo para que o pessoal possa lhe conhecer um pouco melhor academicamente, mas aí depois você pode se apresentar melhor, de maneira informal, para que o pessoal possa compreender essa trajetória que você tem trilhado dentro da universidade. Tá ótimo. Tá bom? Tá O professor Josué, ele possui graduação em licenciatura em Química pela Universidade do Estado da Bahia, mestrado em Química Orgânica e doutorado em Química Analítica pela Universidade Federal da Bahia, com sanduíche na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente é vice-diretor da Divisão de Química Analítica da SBQ, Sociedade Brasileira de Química. Tem experiência na área de Química com ênfase em Química Analítica, atuando principalmente nos seguintes temas: interação de macromoléculas, proteínas, enzimas, DNA e substâncias úmicas, com íons metálicos, fármacos e moléculas biologicamente ativas de diferentes classes, fluorescência atômica e molecular, síntese e emprego de nanomateriais e sondas fluorescentes para aplicações analíticas em diferentes sistemas. Parabéns, professor, pelo seu currículo acadêmico e gostaria que você falasse um pouco para a gente dessa sua trajetória dentro da universidade. Obrigado pela apresentação, Monique. Bom, eu sou do interior da Bahia, venho trabalhando nessa parte de química analítica, química bioanalítica, acho que o currículo já mostra um pouquinho disso. Acho que o mais importante é a gente não se deter à área, efetivamente, a coisa hoje é tão múltipla, que a gente tem que pensar de uma maneira ampla. Então, é mais ou menos isso que eu tento pregar, apesar de a gente sempre estar associado à área de concentração, mas a ciência tem que ser vista de uma maneira ampla, de uma maneira plural. E, sobretudo, a gente tem que ter a humildade de sempre estar colaborando com os colegas, com os outros pesquisadores, para poder melhorar o que a gente faz. Então, acho que esse é a grande questão. É fazer uma boa ciência para atender demandas da sociedade e, ao máximo, trabalhar em conjunto. É isso mesmo, professor. Fiquei feliz de ouvir as suas palavras.
É, professor, a gente vai conversar, o tema da nossa live de hoje é entender muito a relação que existe das enzimas com câncer de estômago, com agricultura. Aí, antes de a gente começar diretamente a falar desse envolvimento, fala pra gente o que são enzimas. Existem vários tipos de enzimas, elas se diferenciam de alguma forma. Eu posso produzir enzimas, onde eu encontro essas enzimas? Explica pra gente o que são. Vamos lá, um monte de pergunta, né? Bom, as enzimas são macromoléculas, em sua grande maioria proteínas, não exclusivamente, tá? Elas se diferenciam em função da sua composição, dos centros catalíticos, em algumas enzimas podem ter metais, outras não. E a função básica de uma enzima é acelerar reações químicas. Então, quando a gente fala que ela está catalisando, ela está acelerando a velocidade de uma reação química, que às vezes vai acontecer lentamente na ausência de uma enzima, mas na presença, essa velocidade aumenta em várias ordens de grandeza. Então, isso tem aplicação biológica e aplicação industrial, numa série de fatores. Nós não podemos produzir enzima de uma maneira deliberada. Nosso corpo produz, fungos, bactérias, vegetais produzem. Agora, a gente consegue extrair enzimas com uma certa facilidade. Isso é muito comum. Por exemplo, a gente usa, ou algumas pessoas usam, o abacaxi para colocar em cima da carne. Abacaxi é rico em protease. Mamão é rico em protease, são enzimas. Batata doce, trigo é rico em beta-amilase. A casca do coco, que a gente joga fora, é uma fonte de peroxidase. Pepino também, rico em ácido ascórbico oxidase. Fígado bovino em catalase. Então, assim, as fontes são amplas, seja de origem animal, microbiológica e, sobretudo, vegetal, que é mais fácil de se conseguir. Sim. E, professor, por que essas enzimas elas podem causar câncer? São as enzimas em geral ou existe uma enzima específica? Existe algum processo de ativação? Porque, assim, a gente pode até ficar um pouco assustado, né? O público que nos acompanha pode ficar um pouco assustado quando pensa em enzima como algo assim tão natural e, de repente, ele desenvolve câncer. Isso é... Bom, existe uma enzima que tem uns 10 anos que foi identificada, que é a LOXL2, que ela está associada à metástase do câncer. Então, ela tem um papel direto. E existem outras enzimas que foram identificadas em processos chaves. No nosso caso específico, a enzima que a gente trabalha é a urease. Ela não está associada diretamente no câncer, né? O que é que incorre? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% da população mundial pode estar acometida de uma bactéria no estômago, e o nome dessa bactéria é H. pylori. Só que qual é a questão? Conhecida, né? A H. pylori, ela é uma das causas de úlcera, e essa úlcera, se vier a se desenvolver, pode causar câncer. E 80% dos cânceres, da incidência de câncer de estômago, poderia ser evitado se a bactéria fosse erradicada. Então, se a gente pegar os dados do Brasil, e o que é que acontece? Só para você ter uma ideia. A H. pylori, ela reside no estômago, ela é colonizada lá. Só que ela não resiste a meio ácido. Como é que ela vive no estômago se ela não vai conseguir resistir a meio ácido? Só que ela consegue produzir essa enzima, que é a urease. Essa enzima consegue hidrolisar a ureia, que nosso corpo produz, em dióxido de carbono e amônia. Então, o entorno da bactéria é de neutro a básico. Então, ela consegue sobreviver graças à ação da urease, dessa enzima. Então, é um fator indireto. Existiriam meios de eu erradicar a existência dessa bactéria no organismo? Sim. Essa bactéria e a incidência do câncer ele tem 2 problemas básicos, né? Primeiro é o diagnóstico. Então, a maioria dos protocolos de diagnóstico para H. pylori ou é por endoscopia ou por alguns métodos com marcação isotópica ou outros ensaios relacionados ao DNA, né, da bactéria. São caros, são custosos. Então, Sim. Em muitos países aqui como o Brasil, às vezes só se faz esse teste quando a situação já está muito avançada, em função do custo e principalmente de uma série de outras questões. E uma das linhas que a gente quer atuar é justamente nessa, diagnóstico rápido. E a atuação? Basicamente, se é uma bactéria, antibiótico. Né? Só que o antibiótico... Nesse caso, quando você fala da questão de determinar o diagnóstico, de melhorar esse diagnóstico e tratamento, é justamente compreendendo o mecanismo, né?
Exatamente. É como essa bactéria atua e a gente quer usar isso tanto para o tratamento quanto para o diagnóstico. Então, o diagnóstico é basicamente... Não, pode continuar, estou ouvindo. Não, o diagnóstico é basicamente a associação de antibióticos e inibidores de bomba de próton, que é o omeprazol, o lansoprazol. Só que tem um problema, né? Como se trata de uma bactéria, ela, com o tempo, ela se torna resistente ao uso de antibióticos. E aí a gente tem que recorrer a outras estratégias terapêuticas. Eu não sei se a gente pode conversar um pouco sobre medicina popular, mas aí você falou um pouco, por exemplo, sobre as doenças de estômago, né? Sim. Aí, por exemplo, gastrite é uma coisa muito comum, aquele ardor que as pessoas sentem no estômago, e é muito comum as pessoas tomarem, por exemplo, suco de batata inglesa no liquidificador. Bate a batata no liquidificador com água e elas tomam. Existe isso? Existe alguma justificativa científica para isso? Do ponto de vista de cura, não. Do ponto de vista de atenuação, existem algumas relações. Mas lembrando que sempre é melhor consultar um médico. O que é que acontece? A batata, ela é rica em ácido ascórbico, né? Então, a gastrite, um dos problemas associados é a inflamação. Então, a inflamação tem a relação com geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, como ácido ascórbico com redutor, ele pode atenuar. Também é uma fonte de zinco, que melhora a nossa imunidade. Então, isso tem ajuda. E, sobretudo, o pH, o meio do suco de batata, é levemente alcalino. Então, reduz a acidez do estômago, o que dá aquela sensação de conforto, momentânea, mas não tem cura, exatamente. Aí, professor, quando a gente começa, então, a relacionar, porque existe o conhecimento popular, né, que as pessoas, por exemplo, eu estou sentindo uma dor no estômago e de repente eu quero aliviar aquela dor. E existe toda uma pesquisa científica por trás, que é para resolver de maneira mais eficaz e eficiente, não só aliviar uma dor, mas resolver um problema, né? Qual a importância da pesquisa científica nessa parte? Acho que a pesquisa, seja na universidade ou centro de pesquisa, ela tem a primordial função de resolver um problema da sociedade. Então, no nosso caso aqui, bom, se eu quero diminuir a incidência de câncer de estômago, evidentemente que a gente tem que levar todo um histórico, como é que se tem essa bactéria, seja da exposição a fatores genéticos, né? Hoje a gente vive uma questão de higienização que a gente nunca viveu. Exato, e verdade. A contaminação com H. pylori passa um pouco disso, né? De ter um processo de ionização efetivo, uso de material separado, mas também temos que levar em conta a predisposição genética. Então, o fato aqui é tentar inibir a ação dessa enzima para que a gente consiga atuar terapeuticamente frente à bactéria, né? Um dos pontos. E o outro ponto é tentar desenvolver dispositivos que a gente possa detectar essa bactéria antes que essa úlcera, ou que essa possibilidade de úlcera se torne ou se agrave. Vem até ter um câncer, né? Exato. Professor, veja só como o público pode estar confuso de repente. Porque a gente está conversando sobre enzimas e está relacionando a atuação dela no desenvolvimento, numa indução do desenvolvimento de um câncer no estômago, por exemplo, de uma infecção. Como é que a gente relaciona, ao mesmo tempo, a ação do enzima como um fertilizante na agricultura, por exemplo? Essa é a beleza da vida e a beleza da química, né? A mesma enzima que pode estar associada à prevalência e à colonização da bactéria é uma enzima que também está presente no solo, porque o solo é rico em uma série de micro-organismos. E essa enzima é naturalmente produzida na maioria dos solos, em quantidades variáveis. E aí qual é o problema? A primeira pergunta seria, por que usar um fertilizante no solo? Se a gente olhar as taxas de crescimento populacional, Monique, em 70 anos, houve uma redução de 60% da área agricultável do mundo. Então, a população praticamente triplicou e a área disponível para a agricultura reduziu. Como é que se resolve isso? A gente não vai destruir floresta para plantar mais. Então, eu tenho que usar fertilizante. Só que uma vez que a gente usa esse fertilizante, principalmente fertilizante à base de nitrogênio, que é a ureia, que tem o maior teor de nitrogênio, 46%,
Se a enzima está no solo, quando a gente coloca a ureia lá, a enzima vai degradar a ureia, e ela degrada de 30% a 70%. Quando a gente pensa para olhar um número assim, sem pensar em projeção, pode parecer vazio. Mas só nos últimos 7 anos foram usadas 50 milhões de toneladas de ureia. Aí pondere, se 70% a 30% disso não foi efetivo, a quantidade de dióxido de carbono e de amônia que está sendo lançada na atmosfera é enorme. Então eu tenho um problema ambiental. Segundo, eu vou ter que colocar mais ureia no solo, que é o fertilizante. E aí, o que era um fertilizante barato pode começar a ficar caro. Então, a nossa ideia é... Fala pra gente o que é ureia e por que ela não é tão... por que ela é tão cara? Não, ela não é cara, ela é barata, atualmente. Ah, ela é barata. Certo. A ureia é um composto orgânico à base de nitrogênio, carbono e oxigênio, que é usado como fertilizante e fonte de nitrogênio. A planta ela precisa essencialmente de uma série de elementos, mas principalmente de nitrogênio, fósforo e potássio. Fósforo e potássio, de forma geral, não tem problema com a fertilização. Mas o nitrogênio da ureia, se tem a urease lá, ela vai degradar a ureia, né? Se ela degradar a ureia, a planta não absorve ureia para ter acesso ao nitrogênio. Então, eu tenho que colocar mais ureia para a planta chegar a essa quantidade de nitrogênio. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu não quero gastar mais fertilizante do que o necessário, porque eu vou ter que comprar mais como agricultor. E também, se eu tiver que colocar mais fertilizante, eu estou gerando mais dióxido de carbono e nitrogênio. Eu vou ter, querendo ou não, um impacto atmosférico. Então, o que é que a indústria faz com isso? Ela coloca um composto num fertilizante chamado inibidor de urease, que vai inibir a ação da enzima para que o fertilizante tenha uma eficiência aumentada. Só que eu te pergunto, imagina o seguinte, pô, se isso é tão importante, quantos inibidores de urease eu deveria ter? Vários, né? Mas comercialmente só existe um no mundo, que é o NBPT. E só uma empresa no mundo, que é a Koch Agronomic Service dos Estados Unidos, detém o poder de comercializar esse inibidor de urease. Então é uma coisa que a gente tenta trabalhar, ou seja, desenvolver moléculas que possam ser usadas no fertilizante para aumentar a eficiência dele. Tentar quebrar um pouco esse monopólio, né? Economicamente, professor Josué, para o país, para o agricultor que vai utilizar, é mais viável economicamente e é uma tecnologia mais limpa? Sim, seria viável porque ele teria que colocar uma menor quantidade do fertilizante para ter a mesma eficiência. E a gente pode dizer que seria uma tecnologia mais limpa porque vai gerar menos CO2 e amônia, principalmente o CO2, dióxido de carbono, que é um gás estufa. Então, você vai ter indiretamente... É bom para o meio ambiente também, né? Exatamente. É um ciclo que se fecha. Pode falar, desculpa, professor. É um ciclo que se fecha, né? Você tem a economia e tem o melhor impacto ambiental. A gente tem aqui a pergunta do Rodrigo Viana, que ele primeiro dá os parabéns a você, Josué, pela palestra. E ele pergunta qual a forma de detecção para o diagnóstico do câncer de estômago usado no seu laboratório. Bom, só um paralelo. A gente tenta detectar a urease, que é a enzima que está associada a H. pylori, né? A Helicobacter pylori, e que pode gerar úlcera e aí vinha gerar o câncer, né? Lembrando que 80% dos casos de câncer seriam erradicados na eliminação da bactéria. Vamos pensar o que é que a gente tem disponível atualmente. Basicamente, a maioria dos testes é feito por endoscopia, faz uma biópsia, tira um pedacinho do estômago, esse pedacinho do estômago, ele é usado para fazer o que eles chamam de teste rápido de urease. Esse teste rápido de urease, ele leva 3 horas. Nós desenvolvemos um dispositivo em papel que consegue fazer até 16 análises, em cooperação com o pessoal da Universidade Federal de Goiás, que dá a resposta em 20 minutos. Então, a gente está competindo justamente com esse sistema. Aí, em papel, a gente consegue fazer várias análises e depois, em função da mudança de cor, você pode tirar uma foto no celular e
pela cor do celular, consegue saber quanto tem de urease e, efetivamente, se vai ter ou não H. pylori. Além disso, o outro teste é histopatológico. Ele leva de 5 a 7 dias para ter o resultado. Então, a gente está trabalhando nessa perspectiva. Um dispositivo rápido, portátil, barato e que possa ser amplamente utilizado para detectar a bactéria antes de um estágio mais avançado. Professor, a gente tem também aqui a pergunta do Edmar, que ele pergunta o seguinte: um copo com água, mais meio limão, mais pitada de NaHCO3 tem ajudado muito algumas pessoas com gastrite e a pera atenua a ardência. Qual relação ele poderia existir? O hidrogênio carbonato de sódio, ou de potássio, né? Ele, de fato, ele vai ter uma ação de reduzir a acidez do estômago, né? No fato da acidez do estômago, geralmente está associado ao ácido cítrico. Tem alguns médicos que defendem que o uso de ácido cítrico ou de frutas cítricas, no caso do limão, podem levar a uma atenuação. Mas vai um pouco de encontro com o que a maioria da literatura diz, né? Que você tem que usar antiácidos ou sistemas para neutralizar. Então, é um pouco ainda controversa essa questão do limão, cientificamente falando, né? A gente ainda tem, no caso, a gente tem mais perguntas aqui, mas voltando para o diálogo da detecção do diagnóstico, né? Aqui tem deixa eu ver aqui. Aqui tem a pergunta da Vitória Soares, que ela quer saber se para trabalhar com esse tipo de material, o grupo de pesquisa, né, precisa enviar o projeto para o Comitê de Ética da universidade. O que tange a enzima pura, não. Mas quando a gente trabalha com o material de biópsia, a gente tem autorização do Comitê de Ética, sim, tem que enviar. A gente só começa a fazer as análises após a aprovação pelo Comitê de Ética. Professor, explica um pouco para a gente o que é a necessidade de passar pelo Comitê de Ética. Porque nem todo mundo que nos acompanha consegue compreender essa necessidade. Quando nós vamos trabalhar com humanos ou material derivados de humanos ou animais, em alguns casos, nós precisamos de um comitê específico, especialista, que nos autorize e indique, em alguns casos, quais são as melhores diretrizes e ações que devem ser tomadas para que a gente não incorra em nenhum fator antiético perante aquela pessoa, aquele animal, nenhum procedimento e, sobretudo, como essa informação vai ser divulgada e vai ser trabalhada. Preservar ao máximo a integridade da pessoa, do animal, do sistema vivo e da informação gerada e utilizada. O que acontece, professor, quando um projeto ele é desenvolvido, ele apresenta bons resultados, mas ele não tem aprovação no Comitê de Ética? A universidade ela permite a publicação desse trabalho, deixa ele ir adiante? Assim, em tese, eu não posso nem começar a trabalhar com um sistema desse sem aprovação do Comitê de Ética. Então, nós temos a aprovação do Comitê de Ética para trabalhar. Se, porventura, alguém fizer sem aprovação do Comitê de Ética, dificilmente vai conseguir publicar isso, porque depois vai ser exigido futuramente. E aí, evidentemente, que podem ter sanções legais em função de ter feito o projeto sem aprovação prévia do Conselho de Ética. Professor, a gente tem aqui a pergunta da Mari, Química, que ela quer saber o custo da análise, se é caro ou não. Se a gente levar em conta o nosso dispositivo, ele fica em torno de centavos, 20 centavos, 10 centavos por análise. Agora, o da endoscopia, aí já é mais caro, centenas de reais. Aí depende de plano de saúde, laboratório, uma série de coisas. Mas a gente estaria trabalhando com centenas de reais a centavos por análise, por resultado. A Laura Estéia, ela quer saber se existe relação direta desses fertilizantes com o aparecimento de um câncer. Então, o grande ponto em comum da questão é a H. pylori, é a bactéria e a enzima, né? Esse é um caso muito típico de câncer de estômago. Cada câncer ou cada tipo de câncer vai ter sua peculiaridade. Essa mesma enzima, professor, e essa mesma bactéria, ela causa outro tipo de câncer ou só o câncer de estômago?
A H. pylori ela está associada basicamente ao câncer de estômago, porque ela vai se colonizar no estômago, né? Claro que depois de uma vez que a úlcera suja evolua, evidentemente, para um câncer, em um caso específico, pode ter outros fatores associados, mas a bactéria está associada específica a H. pylori em si, associada preferencialmente a esse tipo de câncer. Em relação aos trabalhos, professor, que o seu grupo linka, linka, né? Link. Tem realizado dentro da universidade, que tipo de pesquisa, que tipo de linhas são desenvolvidas e que tipo de produtos a gente tem produzido? Publicações. Lá no laboratório é meio que muito misturado. A gente gosta de fazer ciência, eu acho assim. E, sobretudo, reforçar ciência básica e ciência aplicada, que a universidade tem essa função, tem essa missão. A gente trabalha com essa parte de inibidores, visando a urease. A gente tenta entender também como algumas drogas, cocaína, N-bombs, desde drogas mais utilizadas a drogas mais atuais, se comportam frente a alvos biológicos, né? A gente tem alguns trabalhos com o timerosal, que é um composto orgânico de mercúrio que é adicionado em vacinas. Então, estudar como é que esse timerosal é permitido ser adicionado em vacinas e em cosméticos, quais os efeitos negativos que ele tem. A parte de nanotecnologia aplicada a sensores, desenvolvimento de métodos para diferentes analitos, sistemas antioxidantes, seja em nível molecular ou atômico. Então, é bem diversificado, nós temos diferentes linhas e visando sempre isso, resolver problema ou inventar o problema a ser resolvido. Eu vi que você tem publicado, professor, alguns trabalhos sobre a toxicidade também, né? De alguns materiais. Eu vi aqui que você tem a toxicidade do timerosal em sistemas biológicos. Fala pra gente um pouco sobre esse trabalho. O timerosal é um composto orgânico de mercúrio que ele é adicionado em vacinas, né? Então, pensa o seguinte, ele também é permitido ser adicionado em cosméticos. Se eu fizesse a seguinte pergunta, você gostaria de usar um cosmético com mercúrio ou sem mercúrio? Sem mercúrio. Sem mercúrio. E a indústria faz bom uso disso, né? Porque se um concorrente colocar, ninguém vai comprar. Só que o timerosal, ele é colocado como conservante de vacinas. E na hora de alguém ser vacinado, você não pergunta se quer vacina com mercúrio ou sem mercúrio. Porque a maioria das vacinas multidoses, nas quais é adicionado o timerosal, principalmente quem vai fazer uso são as pessoas ou que não têm esclarecimento ou que não têm uma condição financeira de tomar a vacina sem timerosal. Qual é a grande questão? É que a Organização Mundial de Saúde, ela diz, por exemplo, o mercúrio é tóxico, o metilmercúrio é tóxico, mas o etilmercúrio, que faz parte do timerosal, não é tão tóxico assim. Então pode ser usado. Professor, esse não é tão tóxico, esse pedacinho da frase não é tão tóxico assim. Esse não é tão tóxico, a partezinha que ele é tóxica, não é prejudicial, não? É aí que entra a pesquisa, né? Existe uma série de grupos e uma série de pesquisadores sérios distribuídos pelo mundo que provam que o timerosal tem efeitos tóxicos. Só que aí entra a questão econômica. Ele é muito barato como preservativo das vacinas. E estima-se, evidentemente, que até 8% das crianças que foram vacinadas podem vir, é uma estimativa, né? Tem erros, podem vir a ter ou desenvolver atrasos mentais como autismo associados a isso. É bem controverso toda essa discussão em relação ao timerosal, mas o que a gente vem trabalhando no nosso grupo é mostrar que sim, que principalmente nesse caso do estudo com a hemoglobina, nós conseguimos provar que ele leva a efeitos deletérios em função de se ligar a essa macromolécula, inclusive em perda de capacidade de se ligar ao oxigênio. Ou seja, a molécula muda e se liga menos ao oxigênio. Professor? Oi, não. Tá me escutando? Estou escutando, é porque como eu não vejo a sua imagem, eu fico sem saber se o senhor parou. Estou ativo. É um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil, já que eu não estou vendo. Gente, só para lembrar que o professor Josué, a gente não está conseguindo vê-lo, porque ele está usando a internet
apesar de ser 4G, mas a gente não entende, mas não dá para ver a imagem dele, mas está dando para a gente conversar. Professor, a gente tem aqui o Leandro, que ele lhe dá os parabéns, ele faz a seguinte pergunta. Se a bactéria se multiplica mais rapidamente em meio básico, então o uso de antiácidos favorece o processo de colonização da bactéria? Boa noite, Leandro. Obrigado pela pergunta. Ainda não tem uma relação direta sobre isso, porque o antiácido, às vezes, é só para resolver um problema momentâneo. Mas sim, uma vez que você usar de uma maneira excessiva e esse pH ficar um pouquinho mais neutro, mesmo que momentaneamente, pode vir a favorecer a colonização. Lembrando que a bactéria ela não deixa o estômago básico, ela não reduz o pH do estômago, mas somente o entorno de onde ela reside. Ou de onde ela está colonizada, né, que é o termo mais utilizado. A gente tem aqui a pergunta do Edmar. Eu vou para a pergunta do Leandro, depois eu volto para a pergunta do Edmar, porque o Edmar vai mudar um pouco. O Leandro, ele pergunta aqui. Apesar de aliviar a dor, por outro lado, está agravando a situação no caso positivo de H. pylori? No caso do uso do antiácido? Seria em função disso? Eu acredito que sim. Ele não colocou aqui, se ele estiver acompanhando ainda aí. Não, mas tudo bem. Qualquer antiácido que venha a ser administrado para atenuar essa sensação, ela pode indiretamente ter uma influência, sim, nesse processo. É passível. A gente vai vir para o timerazol. Tem aqui o Sem Informação, que ele colocou o seguinte: hoje tudo é tóxico, a vida é tóxica, a política é tóxica, o mundo é tóxico. Porque o timerazol não pode ser tóxico. Não é que ele não pode ser tóxico, né? É que os estudos precisam avançar nesse sentido, né? E lembrar sempre que a questão de toxicidade é ela relativa, em termos de dose. Nem necessariamente tudo pode ser um nutriente ou pode ser uma espécie tóxica, a depender da dose de exposição administrada, né? Mas a política realmente está muito tóxica. Ô, professor, o Edmar quer saber, ainda dentro desse assunto do... Não é o timerosol, é o omeprazol. Ele falou que existem relatos que o uso desse omeprazol favorece o surgimento de alguns cânceres. Se há veracidade nesse relato. Bom, nesse caso do surgimento de câncer, particularmente eu desconheço, porque o omeprazol ele tem uma dupla função. Qual é? Ele é um inibidor de bomba de próton. Então ele vai atuar como uma prodroga que vai reduzir a liberação de ácido no estômago. Ela indiretamente também tem efeito sobre a H. pylori. Então, de forma geral, o omeprazol é até uma prodroga, um pró-medicamento relativamente inteligente. Ele atua sobre duas frontes. Uma que é a redução de bomba de próton em potássio, ou seja, vai diminuir essa liberação, e também, caso tenha a colonização da bactéria, ele vai atuar frente à H. pylori. Tá? Mas é evidente que, em situações muito particulares, pode ser que aconteça algumas questões diferentes. E lembrando também que o omeprazol tem uma série de derivados, né? Omeprazol, lansoprazol, ranzoprazol, em função de reduzir alguns efeitos indesejáveis. A gente tem aqui, professor, também a pergunta do Jefferson Santana, que ele fala o seguinte, que esse câncer de estômago é considerado raro. E qual seria o N de amostras necessária para se estudar? Bom, eu não diria que ele é raro. Só para a gente ter uma ideia, esse ano no Brasil a gente tem uma incidência de 6% prevista, né? 6% em homens e cerca de 3,5% em mulheres. Isso em função dos casos totais de câncer. A gente está falando em torno de 22 mil pessoas para 2020. Quando a gente coloca isso em números de óbitos relacionados a câncer de estômago, dados de 2017, 2018, a gente teve cerca de 8% para homens e 5% para mulheres, o que faz perto de 20 mil mortes por ano. Então, o câncer de estômago, no Brasil principalmente, é o quarto em maior incidência e sexto em maior incidência para as mulheres. Não é um número baixo. Se a gente pensar que das 20 mil mortes, em média, por ano, 80%, ou seja, 16 mil mortes poderiam ser evitadas se o diagnóstico de H. pylori e a erradicação fosse feita de maneira precoce, esses números têm uma relevância muito alta.
Esses Professor, o senhor dados acha... são esses dados são do INCA, Instituto Nacional de Câncer do Brasil. São públicos e podem ser consultados por qualquer um. É, a Mari Química, ela pergunta justamente dentro desse contexto que o senhor está falando agora. Ela fala o seguinte, que no Japão há uma frequência muito alta de câncer de estômago. E ela gostaria de saber se isso está relacionado à dieta ou algum fator genético. Como eu disse, o câncer de estômago tem dois aspectos, né? Principal, H. pylori e a questão genética. Aí eu teria que ver, eu teria que saber se realmente pode ser uma questão genética no Japão. Não acredito que seja alimentação. Agora, tem uma questão que é interessante também, da incidência de H. pylori. É que, geralmente, os países do hemisfério norte, eles têm a maior tendência, a maior parte pode estar associado a isso. Eu acho que pode ser uma conjugação dos dois fatores em particular. O câncer do estômago pode ser considerado um dos mais agressivos, professor? É uma pergunta da Mari Química. Dentro dos dados do Brasil, que acho que é interessante a gente usá-los como referência, ele fica em torno do quarto a quinto que mais mata. Então, a gente está falando aí em torno de 20 a 25 mil pessoas por ano, como eu já pontuei. Então, sim, se a gente for considerar, é bastante expressivo. Teve algumas falas aqui que aí eu vou passar para o senhor para que o senhor possa explicar melhor, né? Em relação à questão das vacinas, né? É que o sem informação, não sei se... É meio chato escrever assim, falar sem informação, né? Mas vacina causa autismo? Então, isso é uma questão muito controversa. A vacina não causa autismo, mas o timerosal que é adicionado às vacinas como conservante, o qual é um composto orgânico de mercúrio, principalmente o etilmercúrio, pode estar associado a essa relação. Existem pesquisadores que já fizeram esse levantamento, existe uma série de estudos sérios que levantam esses números, né? Essa estatística de que um certo percentual de crianças pode vir a desenvolver problemas associados ao autismo ou relacionados a isso, em função de doses de vacina. Porque depende de dois fatores especiais. Quantas vacinas uma criança toma? Só para vocês terem ideia, a concentração de timerosal por dose de vacina, ela chega a ser 150 mil vezes maior do que a concentração de mercúrio que é permitida para a água. E uma criança, ela tem uma quantidade de sangue muito menor do que um adulto. Então, a concentração vai ser mais alta. Por isso que os impactos vão ser maiores. Mas, como eu disse, é uma situação controversa, é uma discussão que ainda está longe de se terminar. E é uma coisa que a gente também tem discutido desde o início, assim, de várias lives, né? A evolução, a tecnologia, ela não pode ser cortada, ela não pode ser abortada, ela tem que avançar, os estudos eles precisam avançar. E à medida que os estudos avançam, a gente vai descobrindo também as sombras, né? E à medida que a gente vai descobrindo, que a gente vai sanando os erros, as falhas que vão aparecendo. Por exemplo, a gente usa muita energia hoje em dia. A gente luta mais por um mundo mais confortável, um chuveiro de água quente, um celular com maior tecnologia, um sofá impermeável. Tudo isso, todo esse avanço tecnológico, ele gera um ônus para o meio ambiente, para a sociedade. Tudo isso gera ônus. Só que a gente não pode cortar de maneira simplista. Vamos cortar, porque como gera um ônus, a gente não vai evoluir. A gente não pode pensar assim. A gente tem que continuar evoluindo, só que analisar qual é o ônus que é gerado e tentar resolvê-lo. Então, isso se encaixa em todos os estudos. A gente vai estudando, a gente vai pesquisando, e quando a gente descobre um ônus, a gente precisa resolvê-lo para proporcionar sempre o conforto e o avanço da sociedade, né? Tem algumas perguntas aqui também. Kleber Savoini, ele pergunta o seguinte: existe um movimento anti-vacina no Brasil. O senhor acha que essas pesquisas, elas potencializam esses movimentos? Bom, obrigado pela pergunta, Kleber. Não é só no Brasil, existem vários países esse tipo de movimento, esse tipo de clamor da sociedade, de alguns segmentos da sociedade. Eu vou lhe ser bem sincero. Entre não vacinar uma criança e vacinar uma criança, eu opto por vacinar a criança. Tá? Nem toda família, nem toda mãe, nem todo pai vai ter condição de vaciná-la com a vacina sem timerosal.
Então, essa é a primeira questão muito séria que a gente tem que considerar, né? Agora, a gente tem também que ter uma postura crítica em relação a determinadas coisas. Se existe uma série de estudos que apontam que o timerosal, esse composto orgânico de mercúrio, é tóxico ou apresenta toxicidade em algum nível, por que continuar usando? Então, eu acho que são duas questões cruciais para a gente tentar estudar e responder. A ciência e os pesquisadores já têm uma posição. A sociedade, em muitos segmentos, sim. Mas ainda se continua usando isso deliberadamente como conservante. Isso. A gente tem aqui, professor, a pergunta do Arthur Arcanjos. É verdade que o uso do omeprazol prejudica a absorção de minerais e vitaminas E, podendo provocar diversos problemas de saúde, como osteoporose, anemia e até demência? E todo medicamento ele vai ter os efeitos colaterais. Tá? O omeprazol tem os efeitos colaterais, em alguns casos, os citados, em parte, eles têm alguma relação, mas é por isso que tem os derivados, né? A gente não tem que lembrar que, para todo um benefício, pode também ter um malefício. Agora, considerar que a pessoa não tem que tomar omeprazol ou omeprazol associados a antibióticos, pensando na erradicação da H. pylori, continuada. É um tratamento que tem que ser efetivo e avaliado para que a pessoa não se torne refém daquele medicamento. E existem outras alternativas, né? Se o medicamento está levando a resultados ruins, ele tem que ser trocado. Mas existem alguns efeitos deletérios, como mencionado, sim. Professor, uma pergunta do Edmar. Pessoas que se alimentam de peixes que possuem ômega 3, principalmente os orientais, e essa incidência de um número significativo desse câncer, teria alguma relação? Para ser sincero, inicialmente eu não consigo enxergar uma relação, não posso dizer que não existe, mas eu não consigo enxergar uma relação entre o ômega 3 e a incidência de câncer. Uma vez que eu já tinha pontuado que o câncer de estômago, em particular, os fatores preponderantes são genéticos e a incidência da H. pylori, e o uso, evidentemente, em alguns casos, continuado de anti-inflamatórios. Agora, caso se isso altere algum processo fisiológico, talvez possa ter alguma relação. Mas eu, particularmente, nesse momento, desconheço. Professor, a gente vai caminhar para o fim da nossa live, mas tem mais uma pergunta aqui do Sem Informação que eu vou fazer, e eu já queria que o senhor respondesse essa pergunta dele, já falando sobre a importância da pesquisa científica dentro da universidade, e em especial na sua área, para a gente finalizar com essa informação. A pergunta dele é a seguinte... deixa eu voltar aqui. A pergunta dele é a seguinte: como a ciência se vê frente à anticiência praticada pelo governo federal e Ministério da Educação? A gente pode mudar essa pergunta e, de repente, responder por que a pesquisa da nossa universidade ela é importante. Posso responder essa, não tem problema, não. Tá bom. Eu acho que o Brasil está passando por uma crise sanitária e econômica. Essa crise é comum à maioria dos países do mundo, ou quase todos em sua totalidade. Mas, atualmente, acho que nós somos, além dessas duas crises, o único país que atravessa uma crise política. E essa crise política não é gratuita. Essa crise política ela foi anunciada. E ela tem muita relação com os gestores que estão presentes. Está muito claro que o problema associado à Covid e todo um enfrentamento passa pela ciência, como uma série de outros pontos. Mas se a gente não tem um governo que não reconhece a importância da educação, a importância da ciência, seja ela ciência exata, ciência humana, qualquer ciência, porque esse absurdo que foi feito agora no CNPq, a gente não vai evoluir como nação. Então, educação, ciência, saúde, são parâmetros, são pilares básicos de qualquer sociedade. Eu acho que não é uma questão de anticiência, é uma questão de má gestão, para atenuar, para não usar nenhum adjetivo de forma inadequada. Mas que isso sirva de lição. A gente precisa, como povo, selecionar muito bem quem nos representa como nação. O Brasil é o único país do mundo, frente a duas ditaduras que nos acompanham, em que o representante máximo da nação
não está ligando e é indiferente a toda essa crise sanitária que se passa. Então, escolher é melhor quem nos representa. Muito bem, professor. Se quer falar alguma coisa sobre a importância da pesquisa do Linca? Sim. Eu acho que, inicialmente, agradecer aos alunos, porque sem eles a gente não faz nada. Não tem professor, não tem ideia que se concretize sem aluno. E aí eu acho que a gente tem um grupo muito unido, muito bom. A gente tenta, sobretudo, como eu disse, ajudar a sociedade. Qualquer grupo de pesquisa tem que ter essa premissa, tem que ter isso por missão. E acho que é isso que a gente se baseia, é fazer ciência, fazer química, pensar em ter projetos plurais, fazer colaborações dentro da UFAL, externo da UFAL, outros países, juntar os colaboradores da Universidade Federal de Minas Gerais, Goiás, Viçosa, Universidade de Milão, agradecer a todos e dizer que a gente está trabalhando... parcerias, né, professor? Agradecer ao pessoal da Bahia, todo mundo. É importante fazer colaboração. Então, a gente é um grupo que está aberto, a gente quer fazer ciência, química na sua forma mais ampla, para ajudar o povo, ajudar a sociedade. É isso aí. É isso mesmo. Professor, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade de estar conosco. O pessoal gostou. A gente não está podendo ver, né, você, mas o pessoal está aqui dizendo que a live foi maravilhosa, que o pessoal gostou muito, que foi excelente, bacana. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar conosco, de compartilhar, de fazer essa conversa, que muitas vezes a gente não tem essa liberdade de conversar de maneira informal com o público, com a sociedade. Geralmente a gente está no nossos congressos, né, conversando mais de maneira formal, científica, e assim a gente fica muito livre, né, para o pessoal perguntar dúvidas simples, mas se sentem à vontade para perguntar, para esclarecer. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, ter aceito o nosso convite. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, ao QuiCiência e à Pró-Reitoria de Extensão devido ao edital FAO Conectada. Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam nessa live de hoje. Que oração quase nova. O pessoal está perdendo Marília Mendonça. Então a live está muito boa mesmo, professor. Muito obrigado, Monique, pelo convite. Isso, né? Pelo excelente trabalho que você está fazendo frente ao QuiCiência. Eu te desejo muito sucesso. É um excelente trabalho, é referência. Tá? E pode chamar que estamos aqui. Infelizmente, eu peço desculpas a todos que participaram por não poder aparecer. Talvez cortar a luz aqui de casa, né? Eu não sei. Quem sabe, né? Mas muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Amanhã a gente tem mais uma outra live com a professora Marília Goulart. Nós vamos conversar amanhã sobre o derramamento de óleo no litoral de Alagoas. Então vai ser bastante interessante a nossa discussão de amanhã. O professor Josué até também tem um trabalho dentro disso, né, professor? Temos sim, eu faço colaboração na parte de determinação de metais e ametais na água e em alguns moluscos também nesse trabalho. Isso. E no óleo. Então amanhã, professor, esteja conosco para nos ajudar também nessa discussão junto à professora Marília. Estarei sim, vou prestigiar a Marília. Tá bom. Tchau, pessoal. Obrigada a todos. Tchau, até obrigado. amanhã. Tchau.